DJ, what up, boa noite. Mickey, man. Skill. Não. Scott, o que é que achaste do jogo hoje entre o Petro de Luanda e o 1 de agosto? Continuamos superiores, mais títulos, mais vitórias. Nós jogamos desse game de futebol. É tipo a DBC, tá vendo? Like DBC, you know? Yeah, Prometida. Boa noite, Showtime. É nóis. Todos os ouvintes da MFM em geral, em particular o Showtime. A todo o pessoal lá a acompanhar o programa como sempre, já é de hábito. É tipo todos os domingos na Igreja Católica. Os niggas obrigatoriamente têm que te seguir. Muito obrigado, Mr. DBC. Scott the Leader. DBC HD, a evolução é nós. Em novembro, Scott, o campeonato estará duro. Estará duro, mano. Quinta edição não está fácil. Não tá, mano. Acho que as pessoas não sabem do que é que nós estamos a falar. Já não saber. Mas as pessoas saberão, mas hoje iremos reservar 5 minutos para falarmos sobre isso, porque é um assunto que envolve muito a nossa comunidade hip hop também. Há muitos integrantes, há muitos praticantes de artes marciais que fazem parte do hip hop. Exatamente. E nós temos um campeonato em novembro, um campeonato em que a DBC estará representada por vários elementos. E ainda está a organizar. MMA TV também terão alguns lutadores. Teremos 5 lutadores dessa vez. Iremos falar sobre isso. Mas hoje, hoje por agora eu recebi muitas mensagens relativamente ao tema que temos hoje em debate. O nacionalismo no hip hop angolano. Para começar, eu vou pedir que cada um de vocês passe um conceito aos nossos ouvintes do que é que vocês querem transmitir com a frase nacionalismo no hip hop angolano. Bem, pronto, nacionalismo no hip hop angolano. Bem, compreender o hip hop vai nos levar a uma essência, vai nos levar a uma estrutura. E quando nós falamos de nacionalismo, nós estamos a falar da defesa de determinados valores. Nós estamos a falar de defesa de uma identidade. Mas que essa identidade deve ser ajustada àquilo que é o movimento local. Uma das maiores premissas do hip hop não é propriamente ter uma expressão universalizada. Quando a gente utiliza universal, nós estamos a falar da ideia de único, que se baseia para se falar de uma estrutura universal. O hip hop, para além de ser universal, ele também é local e ele tem que ter uma identidade adaptada àquilo que é a realidade local. Certo. A realidade social, a realidade política, económica. Todos esses são elementos que devem criar essa ideia do hip hop mais localizado. Um exemplo é que nós temos Damian Marley, nós temos Nas a fazerem músicas, a usarem samples angolanos, a buscarem registros sonoros angolanos. Estás a entender? Então, aqui é chamada, essa ideia de nacionalismo é chamada a essa busca de uma identidade baseada em nós buscarmos os elementos sonoros, registros sonoros aqui, locais, para nós construirmos uma espécie de identidade para aquilo que é o nosso rap-up. Entender? É mais ou menos nessa ideia. Nós temos muita gente a recorrer à música angolana a nível internacional, a buscar samples, a fazer trabalhos. Nós temos aí um Will Smith que elogia um Bonga pela segunda vez consecutiva. Claro, eu acho que isso é uma mensagem muito forte sobre aquilo que é a nossa riqueza cultural em termos de musicalidade. Gostei. Eu faço-te já uma questão daqui a pouco, Isidro, relativamente ao facto de ter sido Will Smith a ter que citar Bonga e nós praticamente nunca termos tido nenhum rapper angolano a ter citado Bonga, pelo menos citar Bonga numa das suas músicas. Olha, isso aqui... Calma, Isidro, calma. Mr. DBC. Scott the Leader. Porque o Isidro quando começa, o homem não para. Então eu pego já o Isidro daqui a pouco. Ele leva as 2 horas do Showtime. Scott the Leader. Olha, as pessoas, alguns abordaram no caminho quando viram o post que o programa postou, não é? E eu estava como convidado. Por acaso um tema sugerido pelo Scott. Obrigado por terem aceito. Não, nós aqui, vocês são os donos desse espaço, mano. Não tem como. Obrigado. As pessoas perceberam mal, as pessoas pensaram que estaríamos a nos desligar do mundo. Não, mas não é isso. Eu vou dar um exemplo próprio. Existe um calendário gregoriano que o mundo segue, certo?
Mas a China tem as suas datas. Sim. O Ano Novo Chinês é festejado em fevereiro. Em fevereiro, dia 2, por aí. Estás a ver, não é? Então, Yeah. eles obedecem o conhecimento universal, mas eles têm o seu próprio. O seu próprio regime, o seu próprio costume, hábito, usos e cultura. E nós não temos isto. Estás a ver? A verdade é que, para todos nós que já fomos fora, nós sabemos o seguinte. Falas com um angolano, vais encontrar... queres localizar angolano, vais encontrar Fortunato, vais encontrar Diogo, vais encontrar Paulo, Mateus. Esses são os angolanos. Yeah. Queres localizar o congolês, é o Kofi. Já sabes, já está aí. O Diallo é o senegalês. Então, eles falam as suas línguas, têm os seus nomes. Estás a ver? Isso começa já de base. Não é? Acho que isso começa de base. Nós não temos isto na nossa terra. Então, isto é como uma pirâmide, é uma consequência. Isso é tudo é como um dominó. Você toca num ponto e afeta todo o resto. Só o facto de você ver que os nossos ministérios recusem nomes autóctones para resistir os nossos filhos, já está a mostrar que eles recusam o nacionalismo e preferem continuar no esclavagismo. Por quê? Porque eles preferem adotar a doutrina que o colono deixou. Então lutaram para quê? Porque aquilo que se lutou para se libertar, para se defender, que era a honra. Porque nós não lutamos para termos as fronteiras de Angola delineadas, nos darem uma chave. Não. Nós lutamos porque nos foi desrespeitada a honra. A independência é a busca da honra, para preservar aquilo que é africano. Mano, você vê, quantos MCs, já que nós estamos a falar de hip hop, não é? Quantos MCs falam línguas nacionais? Temos poucos. Pouquíssimos, mano. Você pode ver 1 em cada 10. É extremamente raro. E quando essas coisas acontecem, quando existem chaves superiores a fecharem esta capacidade do auto-amor, não é? de nos amarmos, o que é que acontece? Vem a vergonha, vem o complexo. O complexo pode ser de inferioridade ou superioridade, é sempre errado, é complexo, mano. Esquece isso. Quando essas coisas começam a acontecer, a queda é constante, é uma constante. Por quê? Porque vão ser necessárias várias gerações para conseguir mudar isto. Por quê? Porque a geração que lá está, a geração que lutou por nós, não soube criar a cultura de passagem de testemunho para que desse continuidade a isto. Olha, infelizmente essa é uma rádio comercial, poderíamos ter até aprofundar mais no tema do nacionalismo, porque muitas mentes angolanas morrem no esquecimento, única e simplesmente porque as portas certas para que eles consigam levar os seus projetos, para conseguir difundir mais o amor próprio, são fechadas. São fechadas desde a parte de cima. Desde a parte de cima, mano. Então, como é que eu continuo a tocar nessa tecla? Como é possível que um ministério recuse os nomes do nosso país? Como é possível que o Ministério da Educação ainda está a discutir se é certo dar merenda escolar numa criança? Ou não? Mano, se você está a discutir se é certo alimentar um ser humano, aquele que os seus pais, os seus líderes, os seus tutores, no caso, votaram para que você pudesse administrar os bens do nosso país, e o povo que nele existe não consegue cuidar deste povo, do futuro desta criança. Mano, como é que você vai conseguir dar amor próprio a esta mesma criança? Como é que você vai conseguir dar saúde se você não consegue dar educação? Isidro Fortunato, falaste bem em relação ao Will Smith, que recentemente falou sobre o nosso mais velho Bonga. Foi a segunda vez em 2 programas diferentes e em países diferentes. Todos nós conhecemos a dimensão de Will Smith. Se Will Smith reconhece essa notoriedade de Bonga, por que é que nós, rappers angolanos, não conseguimos citá-lo, muito menos tê-lo como uma fonte para a reprodução daquilo que é a cultura nacional? Será que não dá para fazer cultura no rap? Claro que dá. Nós temos que lembrar que, antes de mais, o hip-hop é cultura. O Sim. hip-hop é puramente cultura. E nós temos um homem, né? Uma pessoa da dimensão de Will Smith a citar constantemente o Bonga. Acho que está-nos passando uma mensagem muito forte. Nós não temos valorizado as pessoas. É um despertar, não é, Isidro? É claro, é um despertar. E nós temos que também pensar que durante muito tempo nós fomos confinados a ideias políticas
de quem tem uma mensagem social, assim, que afeta determinadas identidades que são expostas e tal. Essas pessoas passaram a sofrer muita censura. O ciclo de censura acabou por se repercutir também sobre nós. Nós também passamos a censurar esses artistas normalmente. É o caso do Mbonga, é um caso do Paulo Flores. O facto, porque o que torna uma música propriamente popular em termos da sociedade, se bem que um dos fenómenos, uma das músicas que fez a marcha contrária é o Kuduro. O Kuduro começa na rua e acaba nos meios, ou seja, quando a música tem força na rua, as rádios vão buscar. As rádios não tem como. Vão buscar. Então, mas cá internamente, para esses artistas com grande dimensão, Paulo Flores, que sempre tiveram uma linha política, social de intervenção, esses artistas passaram a ser censurados devido às políticas do próprio regime em si, que se sentia muito beliscado com determinadas intervenções, então foram matando artisticamente esses grandes nomes que nós temos cá. Mas hoje em dia, admira-me até certo ponto aquilo que eu chamo de hipocrisia das grandes rádios. Will Smith está a falar do bonga, agora toda a rádio toca bonga, todo o sítio toca bonga. Yeah. Por que é que nós somos assim tão pequenos, tão hipócritas? Por que é que nós temos que esperar sempre alguém de fora reconhecer a grandeza dos nossos, para nós também seguirmos, também transformarmos aquilo numa espécie de moda? De moda. Eu prefiro começar a pensar como o Fusível, que diz que se o hip hop entrar na moda é como perder um filho na droga. Isso é muito profundo. Muito. É uma mensagem muito forte. É muito profunda. Hip hop não é moda, man. Hip hop é vivência, é sociedade. É cultura. É extensão, é cultura. É a corporização. Cultura nunca vai ser moda. Claro, é a corporização da A moda rouba pontos da cultura para conseguir enquadrar nas suas tendências por causa daquele tipo de povo que se mantém fechado, não é? Certo. Mas a cultura em si, a cultura é vida, a cultura é a expressão de um povo, é a identidade, mano, é o teu DNA, é a tua impressão digital, estás a ver? Então, passa a ser moda porque o Will Smith fala de um bonga. Eu comecei a ouvir até os novinhos, né? os putos que estão a cantar agora só de swag da primeira à última música do álbum. Né? Eu comecei a ouvir os putos a investigarem como é que está. Tens aí música do bonga? Yeah. Bonga, por quê? Foi onde eu me percebi que, olha, não, aquele papai do Will Smith falou do bonga. E nós temos também algo que nós temos só também, por causa disso. é que a música é valorizada pelas pessoas erradas. Exato. Eu em tempos também fiz um olhar sobre algo que eu fiz uma previsão. Mobbers, por exemplo, foram recebidos pelo vice-presidente da República, Sr. Benito de Sousa. Houve também aqueles outros. TRX foram recebidos pela Ministra da Cultura, na altura era a Carolina Cerqueira. Eu sempre disse, esses miúdos não estão a saber nada de rap, está a entender? E essas pessoas que os recebem, igualmente não percebem nada de hip hop, não percebem nada de rap. São pessoas que não conhecem. E esses miúdos, no fim do dia, acabam por se gabar, achar que esse tipo de recepção é tipo capital de carreira. Ou alguma notoriedade no movimento. Claro, o puto Xuxubor, quando esteve no programa 2 mais 1, 2 contra 1, chegou a falar, porque não estamos a trabalhar, ser recebido pelo vice-presidente significa alguma coisa e tal. Esses miúdos não fazem ideia das barbaridades que falam por aí. São esses miúdos que, devido ao poder capital que eles têm de conseguir empurrar as suas carreiras para a frente, acabam por se transformar em referência de outros putos que estão a vir. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: esses putos, para nós que sabemos o que é o hip hop, nós sabemos onde é que isso tudo parte, isso tudo começa. Esses miúdos deviam estar a vibrar porque foram recebidos por um Kukleva, foram recebidos por um Gangsta Peak, foram por um Gajama, foram recebidos, sei lá, por o Emanayo. Não, os putos estão a vibrar porque foram recebidos pelo vice-presidente que não sabe nada de rap. Não conhece a música deles. Não conhece a música, não sabe nada. Não conhece a música deles. E tudo isso mostra o quê? Esse pessoal aqui vai acabar por degenerar. O rap já anda a se degenerar, já anda num processo que eu creio que já não tem meia volta. Mas é importante ainda que nós abordemos sobre isso. Certo. E uma cena que eu queria também falar aqui. A ideia de nacionalismo que a gente tentou falar, nacionalismo no hip hop, não é propriamente uma ideia de nacionalismo
de nacionalismo extremamente abrangente, porque a própria ideia de nacionalismo foi uma estrutura cultural de defesa do Estado colonial. Ou seja, o colono, quando constrói a ideia de Estado em África, ele cria o nacionalismo como forma de você proteger o Estado que ele deixa, o território que ele deixa. Então, nós quando falamos de nacionalismo, nós estamos a falar propriamente de uma identidade para o rap. O rap angolano é o rap com menos identidade. Nós temos grandes instrumentos aqui, grandes instrumentos acústicos, que são aproveitados por grandes produtores, além fronteiras. Olha, estás a entender? Estamos a falar do que? Do Damian Marley. Nós estamos a falar da... Olha, aquele álbum Distant Relative, mano, é o álbum todo virado para a África. Para a África. E tem 4 samples feitos em músicas do músicas angolanas. Quando a gente fala de nacionalismo no hip-hop, nós estamos a falar o quê? De nacionalismo africano. Não estamos a falar de nacionalismo restringido. Exato. Aos territórios que foram conquistados ou que foram desenhados nos interesses da Conferência de Berlim. Atenção, estamos a falar de nacionalismo africano. 19 horas e 6 minutos, acaba de chegar agora mais um dos membros que faz parte daqui da nossa equipa de debate. Eu falo-vos do Kota Nguma. Kota Nguma, boa noite e bem-vindo ao Showtime. Boa noite, Mega Skill. Boa noite, caros ouvintes, companheiros de painel e a Kota Nguma na casa. O Isidro e o Scott já aqueceram isso completamente. Eu já estou aqui todo arrepiado só de ouvi-los falar. Eu estava a acompanhar através do carro, né? Através do carro melhor. Muito bom. E o tema é pertinente, é muito pertinente. E é para dizer que, relativamente ao nacionalismo ou identidade angolana, a geração hip-hop, depois da geração de 77, de 27 de maio de 77, que é um marco para a história angolana, a geração que veio dar uma outra cara à intervenção social é a geração hip-hop dos anos 90. E com isso, em termos de samples ou uso de músicas nacionais, os anos 90 está rico disso. Tem muita música que foi feita nos anos 90. Mas por que nós, os angolanos, não conseguimos dar suporte a essa riqueza que nos foi deixada? Eu acho que é uma questão também de continuidade, não é? É uma questão de continuidade, porque se os outros fazem, noutras realidades, como por exemplo Senegal, Estados Unidos, muito bem, Scott. A Nigéria. Falou do Distant Relative, que é um clássico do Nasir Damian Marley. Aquela música foi feita porque eles têm uma ferramenta que é muito essencial. Qual é a ferramenta? É a ferramenta da consciência histórica. Tu tens que ter consciência do que os outros já fizeram. E daquilo que os outros já fizeram, tu vais fazer uma nova roupagem. Mas sempre na temática dos seus ancestrais, na identidade dos seus próprios ancestrais. Para puxar só, por exemplo, Nassi Zulu usou muito bonga num dos trabalhos dele, eu acho que é dos anos 2000, 2003. Não, 2004. 2004. Recém Coroa. Foi totalmente produzido na X10 Mandaja também. Um abraço para o DH. Ok, boa. O Nassi Zulu, eu tive a oportunidade de escutar o Isidro também, o Scott. Eu participei no álbum. Participou no álbum, né? Ok, boa. Então, as pessoas naquela altura tinham essa preocupação de recorrer às músicas antigas, às músicas feitas em Angola, para poderem dar mais suporte em termos de sample, em termos de coro, em termos de instrumentalização. E um dos pioneiros nessa temática foram os filhos da Ala Este. Os filhos da Ala Este sempre preocuparam-se em usar samples. David Zé, Urbano de Castro, Ningola Ritmos. São lutas que não terminaram. Então o hip hop tem que dar essa continuidade. E isso passava também necessariamente por uma absorção da nova geração relativamente a esse tipo de temática. Porque é aquilo que o Isidro disse muito bem. Quando é um artista internacional, que dá muito na vista, que tem muita visibilidade, e faz um comentário relativamente a uma música antiga angolana, a um clássico da música angolana, então as pessoas despertam. Como é? Eu fulano está da cor. Mas não podemos esperar sempre que sejam eles. Não podia ser assim. Está o erro. É a falta de alimentar a própria identidade. É o que eu disse. Consciência histórica. Olha, Ngoma, falando em consciência histórica, nós não temos, desculpa só, a falta, e depois nós temos um grave problema. Enquanto africanos, nós não conseguimos ser embaixadores da nossa identidade e da nossa cultura. Por quê? Porque a nossa história não está na escola, não está nos circuitos académicos. O Jay-Z, a semana passada comemorou-se 10 anos desde que Jay-Z, 10 anos não, 15 anos, desde que Jay-Z e Nas ultrapassaram as suas diferenças. E
eu estive a acompanhar numa das partes em que Jay-Z falava com Nas, o Jay-Z disse que um país sem historiadores verdadeiros não tem sequência historial. Claro que não tem. Vocês acham que é isso que se passa aqui no nosso rap nacional? Olha, primeiro é que boa parte daqueles que são os artistas que estão a fazer o rap, eles não conhecem a história do hip-hop nacional. Eles não sabem onde é que isso começou. Essa é outra febre. Muita gente, Qual é o problema deste problema? Muita gente entra dentro dessa ideia de hip-hop já com uma imagem do SSP, mas esquecem que SSP já surge no panorama como um projeto político, não propriamente um projeto assim, tô aqui, SSP, não. Eles tiveram seu mérito, atenção, que ninguém também tira o mérito, mas o SSP foi usado como instrumento político para criar aquilo que é a ideia de hip-hop. É isso que se fez na América, é isso que se faz em todo o sítio. Quando movimentos conscientes, como são os movimentos jovens, que são os movimentos de hip-hop, surgem com muita força, a ideia é criar uma referência central para delimitar as expressões daquele movimento e a vida daquele movimento. Ou seja, se a princípio aqui cantava-se já intervenção social com GCUDT, Filhos da Laé, já traziam aquela música política que beliscava o sistema. Então a ideia é você pega e mete aqui a caixa chinesa SSP à frente. Então, todos os grupos que foram surgindo já dentro daquela dicotomia de cidade, guerra e tal, já encontram uma estrutura que diz assim: você quer ter sucesso, quer ter boa de garina, você tem que cantar uma música mais assim que passa na rádio, não sei o que. Esse monopólio que as rádios criaram para acentuar essa ideia de poder é o que nós encontramos na trajetória dos SSP. Então, há uma invisibilização propositada desses grupos que já traziam uma mensagem mais consistente, baseada na realidade social e cultural que já vivemos naquele tempo. O SSP já chega, garota dos olhos café, não sei o quê, já cria um desvio padrão da atenção dos problemas sociais que são a base de manifestação do hip-hop. Claro, eu digo o seguinte, para mim é o seguinte, todo grupo que aparece sem conhecimento da realidade de vida do seu povo vai cantar a futilidade. Não importa se é do gueto, não importa se é da CIT. Aliás, eu conheço MCs da CIT que cantaram coisas mais conscientes que MCs do gueto. Mas para mim, eu costumo dizer sempre a todo mundo, é conhecer o povo que te circunda, identificar-se com o teu país, com o teu povo. Identifique-se com isso. Esse é o teu país, mano. Quando vamos lá fora, tu és angolano, tá bom, qual é a língua do teu povo? E nós somos sempre aqueles que não sabem falar a língua do seu povo. Nós identificamos com a língua do colono, falamos, somos entrevistados com a língua do colono, e vai ser uma continuidade. Os nossos filhos estão a vir também já com isso, com esse códex na mente. Agora, o que é que eu digo? Deixa eu responder aqui um cota que me interpelou na rua, porque ele tem acompanhado, esses cotas acompanham, afinal, eu não sei se é na história. Claro que acompanha. Ele interpelou-me porque disse-me: olha, Scott, você devia ficar apenas no teu projeto Crime Zero, não fala de política. E eu estive a falar com o Gangsta Peak e ele fez-me lembrar algo muito importante. Vou dizer uma frase, depois vocês tentam criar uma ideia de quem disse isso. Qual é o grupo que disse isso? Crianças revolucionárias, dando a vida pela pátria, fará jovens libertos. Mas não fui eu quem disse isso. Esse foi o código que o MPLA usou nas matas. Cota, eu só estou a seguir o que você falou na mata. Então não me para mais na rua, é uma cota. Porque eu não sou nada daqueles conscientes que vai te ouvir 2 vezes e não vai levar um morote. Então, por favor, não me pare de novo nas ruas. Então, se o partido no poder aconselhou-nos, desde a meninice, a termos uma consciência revolucionária em prol da nossa nação, para sermos jovens livres, porque eles tinham a nossa idade quando começaram com isso. Alguns já têm mais jovens. Pode lembrar as palavras de Che Guevara que diz ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética. Estás a ver? Então, mano, se nós não temos consciência crítica, se nós não temos uma consciência revolucionária, nós vamos cantar futilidade, mano. Como é que você vai cantar de sofrimento se você não sabe o que é isto? Não é? Você não consegue discernir. Tu não sentes fome. Estamos a fugir um pouco em relação ao nosso tema. tema. Não estamos a fugir. Estamos sim. Não estamos. Tu não sentes fome, tu não conheces quem sinta fome. Mano, eu tenho academias, tanto na cidade quanto no gueto. Eu levei atletas de condomínios para o gueto que me perguntaram se o São Paulo, na 1º de maio, já era o gueto.
Até eles chegarem na academia do Kazengue e alguns ficaram com lágrimas nos olhos, porque para eles era novidade ver aquilo, porque eles nem na TV têm tempo para ver essa cena. Até também a TV não apresenta. Estás a perceber então? O que eu estava a tentar ensinar nestes meus atletas era o seguinte, que o mundo não gira à volta do teu condomínio. A realidade que você conhece é adversa. O teu pai faz parte do processo 50, o teu pai lutou por essa terra. Sabes por que ele lutou? Você não sabe a diferença entre Kimbundu, Kikongo, Umbundo, Fiote e Nganguela, não sabes isto. Então tento passar isto aos miúdos que vêm para o meu estúdio gravar, aos miúdos que vêm para a minha academia treinar. Você sabe, consciência crítica, consciência cultural. Então, mega skill, nós não estamos a fugir do tema. Cotangomba, olhando para a situação que nos encontramos hoje, em que, resumindo, pelo menos por tudo aquilo que foi dito, eu consigo fazer aqui um resumo de que nós não temos dado sequência àquilo que alguns mais velhos começaram em relação a termos que dar continuidade a uma luta que levou várias vidas e que hoje deveria ter sido um pouco mais respeitada por aqueles que fazem a música rap, muito mais por ser uma cultura que até luta pelos direitos e deveres do cidadão. Eu comecei a dizer que do levantamento que eu faço, a investigação que eu faço, os anos 90 foi o ano de ouro da cultura hip-hop em Angola, porque havia um movimento mais coeso, um movimento mais forte, um movimento muito mais virado para as questões nacionais, não é? Porque o que originou digamos, o interrego desse movimento? Eram as questões sociais, porque o hip-hop a nível do mundo não sobreviveria sem algum suporte econômico e financeiro. Exato. Mesmo até nos Estados Unidos, algumas pessoas ligadas a outros movimentos suportaram financeiramente o hip-hop. Ligados a outros movimentos ocultos financiaram o hip-hop. Mas eles sabiam do que estavam a falar. Eles sabiam do que estavam a apostar, não é? Aqui em Angola não foi o caso. Aqui em Angola, o pessoal pioneiro que começou e aqueles que seguiu a geração dos pioneiros teve um interrego, teve um corte, porque muitos saíram do país na altura. Muitos foram para a África do Sul, outros foram para Portugal, outros foram para o Canadá, Estados Unidos, Inglaterra. Quer dizer, esse pessoal que podia dar continuidade àquele trabalho permitiu, ou de alguma forma, de devidas aspas, que houve esse intervalo, não é? Claro que o movimento teve uma quebra e a geração que veio substituir esta não bebeu como deveria beber a essas fontes, porque alguns encontraram-se ausentes, outros por questões econômicas e financeiras tiveram que recorrer a outros meios de sobrevivência, então não tinham como ter essa continuidade, até porque também aquele que o Isidro disse, o sistema controlou a situação porque priorizou que músicos mais comerciais tivessem notoriedade, de maneira acesso às mídias. Acesso às mídias, e todo mundo queria ser R&B, todo mundo queria ser VIP, queria ser Messi, quer dizer, e não tinha nada a ver propriamente com a cultura hip-hop. A salvação para aquilo que nós queremos que seja o rap angolano? Claro que há. Isidro, desculpa só por cortar-te. A salvação, sabe por quê? Vê uma coisa, no momento, eu digo assim, no momento é que a geração hip-hop ganha consciência e que o movimento hip-hop é dos movimentos mais fortes a nível nacional, então vai haver salvação. Primeiro é o quê? Já tivemos numa velocidade de aquisição de conhecimentos, agora nós temos que transformar esses conhecimentos em atitude. Porque se conhecimento sem atitude não muda nada. Então nós temos um movimento muito forte, um movimento que tem capacidade de transformar a sociedade. Capacidade de mobilização, organização. Mas isso passa pela consciência dos movimentos dos hip-hoppers. Quando os hip-hoppers perceberem que essa força está por trás disso, então nós vamos ter resultados como, por exemplo, os Estados Unidos, como do Brasil, porque quem meteu Lula no poder no Brasil é o movimento hip-hop. Lula teve que reunir com os poentes máximos da cultura hip-hop brasileira, que criaram um movimento de mobilização nacional e o Lula foi votado. Também essa foi uma de grandes forças. E aí, Zito, pode ir. Quando falamos de nacionalismo, é algo muito profundo mesmo. Mas esse nacionalismo que nós estamos aqui a falar não é um nacionalismo belicoso, ou seja, belicista. Não é um nacionalismo baseado naquilo que é o entendimento da Conferência de Berlim, o entendimento territorial. Não é sobre isso. Também não é sobre a ideia de Estado colonial, porque o que nós vivemos hoje é a continuidade dos Estados coloniais. As instituições que comandam
a vida social, ainda são instituições profundamente coloniais. Instituições religiosas, econômicas, de saúde, tudo isso é muito colonial. E nós temos que entender que há uma necessidade de nós buscarmos o nacionalismo africano como instrumento de afirmação. Por quê? Porque tu notas hoje, tu tens artistas conscientes, mas quando ele está a cantar, ele ainda está a falar de Jesus Cristo, não sei o que, Deus, não sei o que, Jeová, não sei o que. Tu tens esses artistas a fazerem esse tipo de incursão, porque eles não conhecem a espiritualidade africana. É aí que entra a história muito importante e a afirmação daquilo que é a nossa cultura. Parte principalmente da espiritualidade, porque o rap em si é um movimento espiritual. As pessoas nunca entenderam essa dimensão, porque quando nós falamos em espiritual, as pessoas querem pensar em feitiço e outras coisas devido às programações que eles sofreram das religiões coloniais, religiões cristãs e tantas outras derivadas. Então, quando falamos em espiritual, as pessoas têm tendência a pensar em feitiço e bruxaria. Não é. Espiritualidade é a ideia mais básica do que você é e do que você representa no universo, no cosmos, estás a entender? Porque a espiritualidade corporizada, ela nos traz a cultura. E a cultura corporiza todos os aspectos que são corporizados pela cultura. São aspectos espirituais, política, religião, economia, alimentação, música, arte, pintura, a dança, tudo isso são indumentários, tudo são expressões espirituais. O hip-hop agrega todos esses elementos. O hip-hop vai trazer o b-boy, na expressão espiritual corpórea dos movimentos, vai-te trazer o MC com o dom da palavra. Nós temos que entender que a palavra é super powerful, man. Quando nós falamos da palavra, nós estamos a falar do instrumento de mudança de consciência. É um instrumento que toca no mais íntimo do ser humano. E o MC é o mestre das palavras, é o mestre que está aí com as palavras. Tu tens o DJ que nas cerimônias africanas tu vais encontrar o homem do batuque. O homem do batuque é o homem que cria o ambiente orgânico para que o ritual, para que haja manifestação espiritual e haja aquele encontro todo daquelas energias. É o DJ. É que faz a chamada. Depois tu vais encontrar o graph writer. Quem é o graph writer? O graph writer é o homem das pinturas que corporiza a imaginação, que transforma a imaginação em palavras e imagens, os sentimentos em palavras e imagens. Estás a entender? Ele imagina algo e leva aquilo para a realidade, manifesta aquilo na realidade. Então, tu estás a falar de um movimento profundamente espiritual. Mas nós não entendemos essa espiritualidade dentro do hip-hop. E nós não entendemos como é que a falta de identidade nos faz com que nós perpetuamos o sistema de opressão que muitas vezes nos encontramos. Eu vou explicar. Foi ensinado que a manifestação cultural que se fazia na altura em África era feitiçaria e foi obrigado a manter um outro tipo de manifestação muito europeia à base da Igreja Católica e deu-se a traição que se conhece até hoje. Nós sabemos disso, mas a maior parte das pessoas não sabe disso. A maior parte das pessoas não tem consciência cultural nem histórica. A maior parte das pessoas que até hoje utilizam, olham tipo, a maior referência que nós temos de hip-hop muitas vezes é o hip-hop americano. O hip-hop americano está infectado. O hip-hop americano está totalmente diluído por causa das indústrias, por causa da bull, por causa da corporação ter tomado conta do hip-hop. Estás a entender? Quando tu encontras esses elementos e você copia aquilo e traz cá para dentro, nós criamos várias limitações. Antigamente, nos anos 90, o Cotangoma já falou aqui, o Scott também falou, nos anos 90 nós temos uma diversidade de flows, de atitude, de forma de presença de estar em palco. Nós éramos mais, estás a entender? Mas hoje em dia não temos. Hoje em dia você fala assim, quem está a bater o valete, os rappers todos estão cantando até voz tipo do valete. Falando que ele está a rimar, vamos que é. E isso aqui se arrasta até para os produtores. Tu vais encontrar o produtor X, você chega, quer um beat, a Neif Wonder, ele também tudo igual do Neif Wonder, quer um beat a Premier, Estás a ver? Essa ideia de não criar uma identidade baseada no nacionalismo africano, que é a busca do conhecimento sobre nós, registros sonoros que falam sobre nós, usar os nossos instrumentos, o batuque, porque tudo isso que está lá fora se manifestar de forma universal saiu de riqueza cultural africana. Olha, nós temos apenas 4 minutos, só temos mais 4 minutos e eu gostava que cada um de vocês, 4 minutos a partir das 19 horas e 30 minutos, nós temos Ring Showtime, temos aqui freestyle. Então, restam-nos apenas 4 minutos. Não mais tempo. Não, eu já não falo. O que eu quero é que cada um de vocês tem agora 1 minuto e meio para dar uma opinião conclusiva do nosso debate. Vou só dizer umas dicas. 1 minuto e 30 segundos. Por favor, Scott. Oi,
Nós estamos a falar de algo muito importante. É Sim. para pessoas, estás a ver? Olha, nós podemos dar continuidade ao debate. As pessoas pensam às vezes, não é? Quando estamos a falar de identidade, não, vamos nos tornar uma ilha, vamos nos desligar do mundo. Não, olha, prestem atenção, é o seguinte. Ninguém na Europa vai priorizar a África antes da Europa. Ninguém. A mesma coisa na América, em qualquer parte do mundo. Em primeiro lugar está o teu povo, a tua cultura, a tua nação, vocês. Depois vem o resto. Estás a ver? Nós, se estivermos a falar de nós, o teu próprio brother que vai te dizer, não, você é muito separatista. Não, mano, em primeiro lugar, se não é assim, eu digo você a todo mundo, eu conheço poucos grupos, mesmo lá fora. Se eu não conhecer todos os cantos da minha casa, não me interessa conhecer a mansão do vizinho. Claro. Mano, então, se eu, até esses miúdos do... esses putos aí, se tiver que conhecer esses trappers dos Estados Unidos, conheço primeiro nesses lixos que estão aqui em Angola. Estás a ver? Primeiro prefiro conhecer esse lixo, depois vou conhecer o lixo do vizinho. Eu costumo dizer assim, estás a ver? Deixa mandar um props ao pessoal que está a acompanhar. O meu primo Fredson, que não para de falar do meu peso. Fredson, vou dar uma surra um dia desses. O Boss Lee, não é? É o dono de todos os carros que um gajo pega, então tenho que lhe mandar um rala. A Sugar Mama, o pessoal todo da DBC, o Fresh, o Sleep D, o BX, o Sem Dura que está aí a acompanhar, o Alex, o meu sobrinho Gregório, a Ted, a todos os meus sobrinhos, a todo o pessoal que está a acompanhar essa hora no bico, o Boss KP, um grande rala para todos vós. Eu acho que é o momento, né, de unirmos as nossas forças. E agora eu acho que estamos melhor em relação aos tempos anteriores, porque temos mais plataforma de discussão, mais plataforma de diálogos. Tem o Isidro Fortunato com diálogos culturais. Tem uma o Ubuntu tem sido uma grande força para discussão sobre a questão cultural africana, questões sobre a cultura hip-hop, sobre a direção que nos próximos tempos a cultura hip-hop, e tem que procurar formas de ir ao encontro de escolas públicas, colégios, espaços que temos nos bairros, que podemos transformar esses bairros em locais de discussão. Vamos sair, às vezes, dos sítios mais fechados, vamos ir para os sítios mais abertos, para as pessoas que não têm acesso aos nossos locais, mas vamos ao encontro deles. Então, vamos perceber que, afinal, não temos um movimento hip-hop fictício, que tem mais pessoas que estão interessadas em tomar esse conhecimento. E nós vamos poder marchar para frente. Se assim não for, então, vamos continuar a ter conhecimento sem atitude. Isidro. E olha, primeiramente eu quero deixar aí um grande abraço ao meu mano Monostério, que mandou aí o álbum Underground. Grande álbum, está de parabéns. Melhor que eu ouvi neste ano. Extremamente rija. E eu digo já, Mono vai entrar numa turnê em breve com o Projeto Ubuntu. Nós temos aí várias passagens, porque os núcleos provinciais do Projeto Ubuntu estão a pedir diálogos culturais para o final do ano. E nós vamos com o Mono, ou seja, o Mono vai ser o nosso artista, hosted, para estar connosco. Onde a gente parar para fazer o diálogo, o Mono está a vender os CDs e está a ser o momento cultural, está aí com as músicas do Underground, vive a arrebentar aí com o nosso pessoal. E, queria mandar também abraços aí ao Austin e o Suen, que estão com um álbum extremamente duro e rijo. Eu confirmo. Eu falei sobre isso hoje, lembra-se disto? Ainda moto, estou a roubar a tua dica. Extremamente duro! Grande louco! Só neste momento, 19 horas e 28 minutos. A partir das 19 horas e 30 minutos, nós temos Ring Showtime. Mega Skill, desculpa. Gostava também de dar um alô à Kwanzaa Entertainment. Pelo show de MCK. Foi um show acústico, ou seja, com tema boi acústico. E curti, foi uma cena fixe, deu para viver, a MCK estava bem, os convidados, a Renata, gostei de ver a Renata. Estava muito fixe. E há uma coisa, Isidro, já ouviste falar das damas do game, aquelas que se envolvem com vários niggas no game? Houve uma confusão terrível lá na quinta-feira. Vamos arranjar um dia para falar sobre isso. Não, precisamos falar das miúdas que se envolvem com vários rappers. É melhor, meu, porque isso depois causa um problema sério. Nós tivemos um problema gravíssimo lá, que quase envolveu-se tudo polícia, mas envolveu-se dois grupos diferentes, porque cada um dos rapazes pertencia a um grupo. A menina era só uma e ela lá ficou sem saber com quem sair. Oh, shit. A menina tem um nome, eu conheço, não revelo aqui por uma questão de respeito. E hoje eu fico com uma frase, hoje eu fico com a frase do Jay-Z, tu come muito. Um país sem historiadores verdadeiros não tem sequência historial.
Isso é para se pensar. Voltamos daqui a pouco. Showtime é o problema. E essa é a dica do Isidro Fortunato o hip hop sem a sua história não é hip hop. É qualquer coisa menos hip hop. Good! Voltamos daqui a pouco, 19h30. Showtime é o problema. Ficamos com a música de Lil J, a.k.a. Lil George. Crônicas de Boom Bap, que tem como título Partilha. Estes senhores não saem daqui porque farão parte do corpo de jurado do nosso Ring Showtime. Muito obrigado pela compreensão. Até já.